Bom dia, hoje é dia 8 de março de 2024, estamos aqui para mais um Ouriço Podcast Macro, junto de Paulo Minari, nosso alocador de recursos dos clientes aqui. Primeiramente, desejar um feliz Dia das Mulheres, né? Hoje, dia especial para a gente aqui, para todas que nos acompanham aqui nas nossas gravações. Trouxe hoje Paulo Minari, Carlos Caval está curtindo suas férias. E hoje bater um papinho merecidas, né? Hoje bater um papo aqui com o Paulo, que vai trazer um pouco aí do que a gente tem feito, o que a gente tem pensado, discutido, do que fazer, né, no atual cenário em termos de alocação aí de recursos nesse momento. Eu costumo falar, né, que o cenário é complicado, né? A todo momento o cenário é complicado, né? Não é só hoje. Foi o mês passado, foi há um ano atrás e será sempre, né? Então acho que é uma tarefa sempre difícil. Antes de jogar algumas perguntas aqui para o Paulo, destacar que há pouco tivemos, né, a divulgação dos dados do mercado de trabalho norte-americano referentes a fevereiro. Foram números aí mistos no geral. Mostraram aí 275 mil vagas sendo criadas no mês, o mercado esperava 200 mil. Mais forte, mas teve revisões negativas nos meses anteriores. A taxa de desemprego inesperadamente subiu de 3,7% para 3,9%. Os salários ficaram dentro do esperado, cresceram 4,3% aí no acumulado dos últimos 12 meses. Acho que a leitura do que o mercado fez foi de um número um pouquinho mais fraco, especialmente por conta da taxa de desemprego, que no final das contas é o que o Fed gosta de olhar para balizar aí as decisões de política monetária, né? E no final das contas, o que a gente acabou tendo é uma precificação total, né, de um corte de juros, pelo menos até junho desse ano, né? A gente estava vendo aí até alguns dias, algumas semanas atrás, aí, que a inflação, que já tinha saído pior que o esperado, mais alta que o esperado em janeiro, tinha feito o mercado ficar bem mais cuidadoso com relação aos possíveis cortes aí, e agora voltou a precificar um corte inteiro de 25 pontos base, pelo menos aí até junho. Aqui dentro, né, nessa semana, também foi uma semana aí que não teve muitos destaques, em termos de divulgações econômicas, mas vale a pena chamar atenção para um ponto que a gente tem recorrentemente destacado aqui, eu e o Carlos Caval, né, a história da nossa robustez das contas externas. Tivemos aí a divulgação dos dados referentes a janeiro, né, do balanço de pagamentos, onde a gente viu a conta corrente brasileira, né, registrando o menor déficit acumulado em 12 meses desde maio de 2008. Né? A gente está falando em quase 16 anos em que a conta corrente brasileira não chegava no patamar de um déficit de 1,1% do PIB. Né? Obviamente, aqui a gente está falando que o resultado espetacular vem muito da história da balança comercial muito forte, que a gente continuou vendo aí, né, nesse começo de ano. Essa história não muda, né? E o outro ponto interessante é que, pelo lado da conta financeira, né, aquilo que financia a nossa conta corrente, a gente observou uma entrada bastante robusta em renda fixa, né? Até foi um pouco inesperado, na minha opinião, dado que a gente sabe que tem muito dinheiro migrando para os Estados Unidos, e uma entrada forte de ED, né, investimento estrangeiro direto. Então, assim, números muito sólidos do setor externo brasileiro. Bom, já falei bastante aqui, depois a gente retoma um pouco a agenda da semana que vem. Mas, Paulo, a pergunta aqui é bastante óbvia, bastante direta, né? Nesse cenário, nesse contexto que a gente tem atualmente, seja aqui no Brasil ou especialmente lá fora, né, de economia forte, ainda a economia americana crescendo acima do seu potencial, o número de desemprego ainda bastante baixo da perspectiva histórica, inflação ainda em níveis que incomodam. Como é que se pensa a alocação, né, para o nosso cliente, pensando que ele, obviamente, ele tem um viés doméstico, né, de fazer um investimento, mas tem todo esse contexto externo que em muitos momentos está guiando a direção dos nossos ativos? Bom, primeiramente, bom dia, né? Queria agradecer aqui a participação, quem está nos assistindo, parabenizar as mulheres também pelo dia, né? Eu até acho que assim, todos os dias deveriam ser o Dia das Mulheres, mas especialmente hoje, parabéns para todas.
Acho que assim, como você falou, né, Marcão, sempre é difícil, né, assim, a gente fica esperando um momento de clareza para poder tomar algum tipo de decisão, né, de investimento, aumentar o risco, reduzir o risco das carteiras, recomendar algo mais de curto prazo ou de longo prazo para os investidores, mas sempre é difícil, né, sempre, e em geral, quando você acha que tem uma clareza maior, né, pode começar a ficar preocupado que provavelmente é um cenário mais de consenso e você corre um risco, né, de estar errado e o movimento ser mais brusco, né, porque está todo mundo pensando a mesma coisa e qualquer eventualidade as coisas revertem, o preço dos ativos reverte muito rápido. Então, no final do dia, a gente busca sempre estar muito diversificado, né, nas alocações, né, e não está dependente somente de um cenário para conseguir cumprir com o objetivo que a gente tem com os nossos clientes, né? Que no final é perpetuar o patrimônio deles ao longo do tempo, né? Mas acho que a gente está, né, desde do final talvez de 2022 num cenário onde a gente tem uma incerteza muito grande, né, com relação a qual é o juro do mundo, né? Qual é o juro de equilíbrio do mundo, qual é o juro que vai determinar, né, se projetos são ou não viáveis, né? Uhum. E aí a pimenta que você colocou aqui, de crescimento surpreendendo para cima, de inflação caiu muito rápido, acho que acima do que o mercado esperava, a velocidade para ela vir lá do 9 para o 3 foi muito rápida, né? Mas engasopou agora. Deu uma parada, né? E você teve um tiquezinho aí recente de inflação um pouco mais alta, né? Traz aquela preocupação para os mercados. Acho que num contexto como esse, né, que a gente tem uma incerteza muito grande com relação ao qual é esse juro, né, mas coloca-se a isso, né, questões geopolíticas, enfim, né, as incertezas que já tem atualmente mais essas duas questões, no ambiente de juro alto, né, que o ambiente que a gente está vivendo é um ambiente de juro alto, como a gente não via desde antes da crise financeira, né, de 2008, acho que assim, a gente tá muito cauteloso para querer fazer qualquer grande mudança na carteira, né, porque a gente vê muita oportunidade em renda fixa no mundo, né. Aqui o nosso cliente está muito acostumado com a renda fixa aqui do Brasil, mas a renda fixa americana tem níveis de remuneração muito atrativas, né. Então, assim, essa questão, inclusive, que você comentou, né, do brasileiro ser muito enviesado para o investimento aqui, a gente tenta fazer uma catequese aqui que os investidores têm que ter, né, uma diversificação global maior, né? E não é uma questão aqui entrando em política, né, assim, porque tem seus ruídos, né? Agora a gente está entrando agora numa agenda eleitoral aqui, né, assim, municipal, mas gera ruídos, né? A gente tem a discussão, ontem teve com relação à Petrobras um pouquinho, mas o que está ditando 90% do movimento dos mercados é como está andando a economia americana, né? Essa discussão entre como que a gente vai convergir para uma inflação perto da meta, né? Se esse juro é suficiente não é, enfim, né? Coisa que você e o Caval estão aqui falando constantemente, né? Sobre o tema. Então, olhando para os portfólios dos clientes, o que a gente aproveitou, né? Assim, a gente teve um rally muito forte no final do ano passado nos mercados, né? Em novembro e dezembro, né? Acho que foi positivo para essa alocação diversificada, né? A gente conseguiu ter uma ótima recuperação depois de 10 meses muito difíceis, muito voláteis, né? Assim, num CDI alto, aquela coisa que parecia que não saía do lugar, né? Então, conseguindo fechar um ano positivo, né? Para a carteira dos clientes. Depois dessa alta relevante, a gente até colocou um pouquinho o pé no freio, tá? Buscamos algumas proteções para as carteiras, acho que é aquela coisa de fazer alguns ajustes pontuais quando o pêndulo vai muito de um lado para o outro, né? Então, o juro americano vai ser 5, todos os ativos de risco no mundo são horríveis, do nada, vai cortar 7, 8 vezes de uma vez só, né? Em um ano só,
Então, esses movimentos bruscos fazem a gente buscar fazer alguns ajustes na carteira, a gente fez, né? Acho que tem sido positivo para a gente navegar esse ano, que é um ano que está meio paradão, né? Assim, se for olhar os ativos brasileiros, incomoda muito, né? Onde as coisas estão meio paradas, a bolsa cai um pouquinho, os títulos prefixados caem um pouquinho, tão um pouco. E no final está lá o CDI comendo todo dia, né? Traz uma insatisfação para o investidor isso. Então essa nossa cautela e essa nossa cabeça de que os juros são atrativos para a gente estar mais posicionado em renda fixa tem nos ajudado a ter resultados bons ao longo do ano. Acho que outra coisa, né, a gente não quer pegar qual que é o ponto da inflexão da bolsa aqui, né? Essa é uma pergunta super difícil de responder, né? O que a gente vê é que para um investidor americano ou estrangeiro olhar para o Brasil agora, sendo que tem crescimento em outros lugares do mundo, ou na maior economia do mundo, né? O Felipe, que participa aqui de vez em quando, fala muito, né? Sim, tem crescimento dos Estados Unidos, tem juro, tem crescimento de resultado nas empresas. Então, por que alguém em sã consciência lá vai parar para olhar para o Brasil, para a América Latina, para qualquer outro emergente, né? Que tem todas as suas dificuldades e particularidades. Então, a gente acha que vai ficar mais algum tempo, enquanto esse juro for alto, né? Com dificuldade de ver os mercados andarem muito, né, por aqui. Grande parte da queda da Selic já está precificada, né? Então não deveria vir uma grande surpresa daí, né? A surpresa está vindo lá da arrecadação, do setor externo, como o Marcão comentou, né? Mas por outro lado, cada dia a gente tem uma novidade em questões tributárias, inclusive nos produtos de investimento, né? Fundo fechado, LC-LCA, né? Laço de LC-LCA, Previdência, né? Agora, né? Então a gente, de novo, tem buscado coisas mais tradicionais, indexadas à renda fixa, né? Que a gente consiga se beneficiar de spreads de crédito, né, ou alguma taxa adicional ao título público, pós-fixado ou IPCA, tá, que a gente gosta muito. Acho que esse é um ponto que vale destacar. A gente acha muito interessante os títulos em IPCA, né, indexados a IPCA. A gente aproveitou até nesses últimos 2 meses que o mercado ficou um pouco mais parado, até teve uma leve abertura das taxas para alongar esses títulos nas carteiras dos clientes, tá? E está se beneficiando muito desse movimento todo ter trazido um fechamento dos spreads de crédito, né? Então, acho que é um tema que tem sido falado muito na mídia. A mudança das regras de fundos fechados levou muita gente a migrar parte das alocações para títulos isentos de imposto, né? E o que está acontecendo é que a oferta demora para aparecer, né? Emissões elas acontecem numa frequência não tão alta e a demanda vem muito rápida, fazer os spreads fecharem 50, 60 basis points, né? em menos de 30 dias, né? Então, acho que as carteiras estão se beneficiando disso, que é uma área que a gente já tinha, né, uma alocação relevante, né, dentro das carteiras. E aí, acho que assim, a gente tem buscado cada vez mais alternativas, né, que ou ficaram um pouco para trás, ou operações mais estruturadas, que a gente consiga, né, spreads, né? Então, no final do dia, a carteira do nosso cliente hoje, né, e aí isso é o que reflete o que é a nossa cabeça, né, que é o que a gente quer apresentar aqui, é uma carteira que está muito mais vocacionada à renda fixa, né, aqui no Brasil, né? Obviamente tem um pouco de bolsa, tem um pouco de multimercado, mas assim, o que move a carteira é essa renda fixa com algum spread de crédito. E lá fora, a mesma coisa, né? Assim, lá fora é mais difícil não ter pouca bolsa, né? Principalmente porque a gente está vendo assim, o resultado das empresas tem vindo muito favorável, né? na Bolsa Americana, sim, né? Principalmente as empresas que parecem caras, mas estão entregando lucro, né? Ou resultados que condizem a esse valuation, né? Essa precificação. Então, a gente tem uma composição lá, né? Com uma alocação relevante em bolsa, né? Mas historicamente ela é mais baixa do que a gente já teve quando o juro era muito baixo,
né? Então, assim, e agora a gente tem uma posição mais relevante em ativos de renda fixa, ativos de crédito. Tem muitos mercados lá nos Estados Unidos que não tinham prêmio há muito tempo, e a gente vê muita oportunidade aqui, né, no mundo de crédito, algumas teses mais específicas, né? Acho que um ponto interessante que você comentou aí no meio da sua resposta é que os ativos estão meio que de lado, né? Pouca oscilação, né? E eu chamo a atenção para o câmbio brasileiro, que eu estava fazendo uma análise bastante rápida ali. Em 85% do tempo dos últimos 12 meses, o real, a moeda brasileira, né, ficou entre R$ 4,90 e R$ 5,10. Então, assim, é um intervalo bem apertado, mostra que, de fato, a volatilidade do câmbio está bastante baixa, né? Você tem um vetor de apreciação do real, que é a questão externa que a gente tem falado bastante aqui, e você tem um vetor contrário, né, que é esse efeito aspirador de pó, né, que os Estados Unidos exercem sobre o mundo, né, sugando dinheiro de todos os lugares, seja porque tem crescimento, seja porque tem resultado corporativo, ou seja porque tem renda fixa. E aí um ponto, Paulo, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, sobre esse alongamento, né, da renda fixa que a gente tem pensado aqui domesticamente. Qual que é a oportunidade que você está enxergando aí, que o time da Auris está enxergando em cima desse tipo de movimentação? Então, acho que assim, a gente desde que de 1 ano e meio para cá, né, a grande preocupação no Brasil, né, principalmente dos brasileiros, né, acho que talvez os brasileiros até sejam mais enfáticos nesse tema do que como o estrangeiro talvez olhe para o Brasil, né, foi a questão fiscal, né? Então, assim, a gente tinha uma preocupação muito grande com aumento de gasto. Isso independe de governo, né? Acho que, assim, ano eleitoral a gente teve um crescimento de gasto público relevante, né? Alguns cortes de tributo também dos eleitoreiros e tal, e isso começou a trazer ali, né, posteriormente, discussão do teto de gasto, enfim. Então, a gente sempre teve uma preocupação, né? Achava a renda fixa do Brasil boa, mas não queria alongar demais, porque quando você está alongando, você está assumindo, né, a incerteza é maior num prazo maior. Né? Assim, né? Não que dê para saber muito bem o que vai acontecer no Brasil daqui a 1 ano ou 2, mas dá menos ainda para saber o que vai acontecer em 5 e 10. Né? A gente vai passar por N outras discussões, né, de presidência, de modelo e tal. Então, a gente, de novo, gostava da renda fixa, né, como eu citei todo esse papo aqui, mas a gente tinha muito receio de alongar. Né? E a gente veio, né, em conversa junto aqui com a área econômica, né, a área de alocação com a área econômica, observando essa melhora toda de arrecadação, de balança, né? E independentemente de a gente estar num cenário onde, né, Brasília quer gastar mais, independente de qual é o poder, né, mas assim, Brasília quer gastar mais, né, a gente vê uma possibilidade de no curto, médio prazo, a gente não ter uma grande dependência desse cenário fiscal, né, uma grande preocupação, talvez, com esse cenário fiscal. E então, né, você olha muito essa questão do dívida PIB, como que está avançando, né? Então nos deu um conforto em conjunto com as NTS-Bs que chegaram a bater quase IPCA mais 5 no meio do ano passado, né? Elas foram para um nível de quase 5,80 recentemente, né? 5,75, 5,80. Então, como tanto as taxas subiram e os dados vêm se provando, né, mais favoráveis para o lado fiscal, a gente passou a ter um conforto maior de alongar. Né? E o que é interessante de alongar para quem está com essa cabeça de perpetuação do patrimônio? Vamos pensar que você compra um título que paga bastante, mas ele é curto, qual que é o risco que você está correndo? De não conseguir renovar naquela taxa. Né? Então, assim, você vai estar dependendo de quando ele vencer daqui 1 ano ou 2 anos, qual a taxa do mercado daquele momento. Né? Então, hoje, se a gente consegue, a gente está buscando montar uma carteira com viés de longo prazo para as famílias que a gente atende, a gente já consegue travar
uma taxa mais elevada, né, que historicamente IPCA mais 6 sempre perto de IPCA mais 6, né, foi sempre um investimento muito atrativo para essa perpetuação do patrimônio, né, das famílias. Inclusive, assim, os resultados se mostram, né, historicamente, Marcão gosta de olhar muito isso, né, historicamente esse é um nível que é muito atrativo. E a gente minimiza esse risco de renovação, né? Porque no final a gente está comprando títulos bem longos que no final são pouco casados com o ciclo dessas famílias, né? Assim, de quando elas vão querer passar esse patrimônio para a próxima geração, ou vão querer se aposentar e começar a usar esse recurso, enfim. Então, eu acho que assim, o Brasil possibilita hoje a gente ter uma proteção importante contra o IPCA, que talvez não seja a inflação do cliente, né, de alta renda, mas é uma proteção com a inflação, né, e um juro real de quase 6%. Isso é muito difícil de ver em qualquer lugar do mundo, né? Então, acho que assim, não sei se eu respondi a tua... Não, eu acho interessante, Paulo, é o seguinte, pegando inclusive essa último trecho que você comentou, né, quando a gente faz uma análise de... a gente sabe que o CDI é muito alto no Brasil historicamente, né? E a gente fala, se a gente ganha CDI... Na verdade, ele é o nosso benchmark, né? A gente quer bater o CDI, né? A gente quer dar mais do que o CDI. E se a gente olha estratégias que ao longo do tempo, né, das últimas 2 décadas, focou, né, em investir em instrumentos IPCA+, né, durante um prazo médio aí de 3, 4, 5 anos, isso entregou um rendimento ali próximo a 150 do CDI. Então a gente está falando que o Brasil é o país do CDI, um instrumento IPCA+, entrega 1,5 vezes o CDI na média quando a gente olha um horizonte mais dilatado de tempo. E outro ponto, que aí eu queria que você puxasse um pouco mais para a questão da alocação internacional, né? A gente voltou a ter juros lá fora, como você mesmo já disse ali há pouco, né? E o ponto interessante na minha visão é que se a gente olhar antes da pandemia, a gente tinha um diferencial médio de juro real Brasil e Estados Unidos da ordem de 7%. É uma média histórica, né? Então, normalmente o Brasil remunerava 7 pontos percentuais a mais de juro real em relação aos Estados Unidos ao longo do tempo. Até porque o juro real era negativo, né? Exatamente, né? Exatamente. Esse é o principal ponto. E hoje isso está na casa de 3,5%, caiu pela metade, né? Então, assim, tudo mais constante, ficou bem mais atrativo, né? Fechou esse gap e a gente consegue hoje, né, investimentos em renda fixa lá fora que pagam um CDI ou acima do CDI, dependendo do instrumento, né, Minari? Sim, sim. A gente tem feito um trabalho muito profundo assim, de achar alternativas de crédito lá fora. Né? Por quê? Porque assim, hoje, se a gente comprar um título americano mais tradicional, né, tipo uma Treasury ou investment grade de grandes companhias, quando a gente traz ela para reais, aí eu estou olhando uma perspectiva de um alocador de capital no Brasil, tá? É óbvio que a gente, para a carteira que vai ter um benchmark em dólar, né, vai ter uma referência dolarizada, tem que ter uma visão diferente. E, inclusive, lá está no momento que, né, você vai olhar os grandes investidores, eles estão muito mais favoráveis até o investment grade do que o high yield, porque historicamente o investment grade pagava menos spread do que está pagando hoje, e o high yield pagava mais do que está pagando hoje. É uma questão meramente relativa, apesar de o high yield pagar mais do que o high grade. Tá? É uma questão, né? Talvez dê um bug aí da forma que eu coloquei, mas a gente olha nesses termos relativos. Mas quando a gente olha para o Brasil, né, o que a gente tem de alternativas aqui que pagam CDI+, ou IPCA+, né? É o título público, que é o basicão, que assim, né, é o título do governo, é considerado o mais conservador, né? E aí a gente vai buscar alternativas desde empresas grandes até menores, ou negócios maiores ou menores, né? Que vão pagar algo acima, deveriam pagar algo acima para você, desse título público, para você achar que vale a pena tomar um risco a mais, né? E aqui, se for ver assim, né, grupos de títulos aqui no Brasil, os bem high grades, é bem difícil você conseguir muito acima de CDI mais 1, né, ou 100 bases de spread, 1%, né? E o high grade no Brasil, muitas vezes, é o high yield, exatamente. Quando a gente olha da perspectiva americana. Da onde a gente starta de um país que não é investment grade.
Sim. E se o título mais conservador do Brasil não é investment grade, as empresas que têm mais risco do que o governo, né, tem um risco, né, são mais high yield, né, na prática, em termos, numa visão do investidor global, né. Então aqui no Brasil vai CDI mais 1 na parte mais investment grade, talvez um intermediário ali no CDI mais 2 e operações um pouco mais estruturadas que você vai conseguir ali acima de um CDI mais 3, talvez, né. Óbvio, tem oportunidade aqui, a gente olha e está preparado para olhar e tem feito muita coisa interessante nesse lado, né. Só que se abre um pouco mão de liquidez também, acho que esse é um tema que é importante, tá? O crédito no Brasil, ele tem uma liquidez alta ainda, né? Ele não tem muita negociação no mercado secundário. E aí a gente vai olhar para os Estados Unidos e tem lá uma classe grande como um high yield que pagou ao longo do ano passado quase que dólar mais 8. Que aí quando a gente traz para reais aqui, né? Que é no final do dia fazer uma operação para fazer o hedge da moeda, né? A gente consegue trazer esse nível de remuneração, conseguiu ao longo do ano passado, perto de CDI mais 2,5%, 3%, comprando algo que, ao nosso ver, é menos arriscado do que, né, os títulos de crédito brasileiros, né? Então, começou aí a nossa busca por alternativas de crédito lá fora. A gente teve uma posição muito relevante ao longo do ano inteiro, né, do ano passado inteiro. Temos ainda um pouco, a gente já pôs um pouco no bolso e está indo para outros níveis de crédito, que são níveis de crédito que a gente aceita até aqui no Brasil às vezes, né? E lá fora, talvez por desconhecimento da indústria aqui, a turma faça pouco. E a gente está se aprofundando muito nessas teses, que a gente acha que a gente vai conseguir aí trazer quase um CDI mais 5, né? Também num país com uma lei muito melhor que a nossa, né? Lei de falências muito melhor, né? Que você vai ter um índice de recuperação caso tenha algum dia algum problema, né? Uma robustez toda jurídica muito maior, numa economia que está muito melhor que o Brasil. Não estou dizendo que o Brasil está ruim a economia, mas lá a economia está muito melhor. Sim. Então, a gente vê uma forma de diversificar, mas com remuneração também interessante, né? E, inclusive, com mais liquidez do que os ativos de crédito têm aqui. Então, acho que é uma conversa que pauta muito o nosso comitê de estratégia aqui, né? Sabe bem. E a gente está se aprofundando cada vez mais nisso. Tá? Legal, Paulo. Acho que precisava vir mais vezes aqui para conversar com os nossos clientes aqui sobre isso, porque apesar dos jargões aqui que a gente usa, né, muito em inglês, né, acho que a maior parte deles está bem habituado a isso. E acho que vale a pena citar, né, que dentro dessa, vamos dizer assim, monotonia, às vezes, que o mercado apresenta, pelo menos foi nessas últimas semanas, semana que vem tem tudo para não ser monótona, né? A gente vai ter mais um dado de inflação nos Estados Unidos, que é o foco principal hoje do mercado global. Teremos a reunião do Banco Central Americano, do Fed, que obviamente vai chamar muito a atenção, ainda mais porque vai ser depois do próprio dado de inflação. E no mesmo dia o Copom aqui no Brasil também, então vai ser uma semana cheia aí, pelo lado da política monetária. Muito interessante. Teremos aqui, obviamente, notícias importantes na semana que vem para passar para vocês. E queria agradecer desde já a participação. Obrigado. Desejar um ótimo final de semana a todos. Aí, de novo, um feliz Dia das Mulheres aí para todas que nos acompanham aí. E até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Bom fim de semana para todos.